Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus amigos? Já chamo de amigos porque vocês estão me acompanhando nessa grande trajetória que eu estou iniciando e escrevendo junto a vocês. Hoje eu trago para compartilhar conhecimento um grande amigo de faculdade, o Rogério. E ele vai contar quem é ele e se apresentar. Bora lá, Rô. Oi, Sá, tudo bom? Obrigado pelo convite. Oi, pessoal, meu nome é Rogério, sou arquiteto. Como a Sá comentou, a gente estudou junto e estou muito feliz de estar aqui com você para compartilhar um pouquinho da minha história, né? Trabalho especificamente hoje, meu carro-chefe, com a parte de regularização de imóveis e legalização imobiliária, no escritório na Licentec, Projetos e Assessoria, que é um escritório que a gente fundou desde 2002. Gente, né? Olha que legal, vamos esmiuçar. Como surgiu esse interesse pela profissão? E aí eu vou para a próxima pergunta assim que você responder. Tá. Na realidade, fato curioso, eu iniciei nessa área, eu ainda não tinha formação em arquitetura. Eu fiz a formação depois. Mas veio de uma indicação? Na realidade, eu comecei a trabalhar num escritório, eu era CLT, comecei a trabalhar no escritório, e nesse escritório eles tratavam da parte de legalização de outdoor. Na época, antes da Lei Cidade Limpa, que tinha bastante outdoor na cidade de São Paulo. Ah, era bom, né? Saudade. E de cara me identifiquei com essa área, com essa parte burocrática de legislação, de defender um processo perante a prefeitura, de trabalhar com a parte de projetos, só que até então eu não tinha ainda formação. Eu comecei na parte de engenharia desse escritório, conheci uma pessoa lá que hoje é meu sócio. Olha que mundo pequeno. Hoje é meu sócio, porque a gente ficou um período lá, depois saímos de lá, desse escritório, e resolvemos fundar a Licentec em 2002. E desde então a gente está junto nessa parte. Quando a gente fundou a Licentec, a gente ampliou a nossa gama de trabalho, né? Então a gente trabalha desde a parte da aprovação do projeto, elaboração do ABITSE, projeto de incêndio, projeto junto à vigilância sanitária, licença de funcionamento, licença do bombeiro. Então, assim, a gente criou uma gama de serviços que a gente entendeu que o nosso cliente tinha necessidade e que não tinha, naquela ocasião, profissionais que dessem esse suporte, que dessem toda essa consultoria para eles. Você sabe que até hoje eu sinto esse gap no mercado. Uhum. Eu acho que vocês também devem saber, vou entrar um pouquinho na minha história. Eu trabalhei um bom tempo com arquitetura hospitalar. São poucos profissionais que atendem, que têm conhecimento. E é interessante, porque olha que vai o caminho, né? Ele vai ficando cada vez ao seu encontro. Sim. Olha como o mundo é pequeno. Hoje, o meu leque é maior de trabalho, porque eu estou com o meu escritório, Sabri Fidelis, Arquitetura e Interiores, e continua. Eu tenho 2 indicações da época da área hospitalar, e agora você é o terceiro. Não, é interessante, porque o que acontece? Você vê que é uma área muito específica, que carece de profissionais, porque você tem que ter conhecimento. E conhecimento é uma coisa que não para nunca. Você tem que sempre estar disposto a aprender mais. E me conta, o gatilho para fazer arquitetura. Então, foi esse trabalho? Foi esse trabalho. Porque aí, a gente fundou o escritório, eu ainda não tinha iniciado na arquitetura. Meu sócio, ele é engenheiro, e ele sugeriu, falou, por que você não faz engenharia? E aí eu comecei a pesquisar. Só que aí, no pesquisar, eu me encantei pela arquitetura. Porque além da parte legal, né, a arquitetura ela traz para a gente uma gama, né, de conhecimentos, né? Fotografia, arte, história, é um pouco de cada coisa. Né? A gente tem que estudar muita coisa para ser um profissional multidisciplinar e a gente conseguir entender e atender o nosso cliente da melhor forma possível. E aí nisso eu comecei a iniciar a arquitetura junto com o escritório, junto com família. Eu costumo dizer que eu fiz tudo ao contrário. Nossa, você é calmo, né, amigo? Não. Eu acho que eu sou um pouco nervoso, um pouco ansioso, mas a gente procura transmitir, eu acho que essa calma, porque a gente aprende, né, a dominar no dia a dia, né, os nossos instintos, as nossas emoções, até porque para a gente poder tocar o nosso trabalho. Né? Você teve muito equilíbrio em relação a manter a sinergia com todo mundo, né? Porque faculdade, trabalho. Eu lembro que na faculdade eu estagiei um bom tempo, mas no último ano eu falei, não quero. Vou focar só no TCC, né? No último ano ainda, nasceu meu segundo filho. Gente, eu só tenho cachorro e gato. Hoje um gato paraplégico. Salem, beijo.
Eu quase surtei, eu quase surtei. É porque pai tem que ser parceiro, né? Eu quase surtei, justamente. Família. Minha esposa fala, não basta ser pai, tem que participar. Lógico. E eu quase surtei no final. Por que acontece? O escritório não podia parar. A gente estava todo vapor, graças a Deus, entendeu? Então o escritório não podia parar. O TFG toma muito da gente, né? O trabalho final toma muito da gente, realmente exaustivo. Nossa, eu acho que eu parecia um urso panda, porque eu era a olheira aqui, que parecia um urso panda. Não é só você, não. E aí eu tive um segundo filho. Eu já tinha uma filha, e aí eu tive um segundo filho. Foi turbulento. Foi turbulento. Eu não sei como. Se você olhar para mim e falar assim, como que você conseguiu? Até o meu professor, meu orientador, ele falou assim, você não consegue se afastar do escritório? Eu falei, não dá. Muito difícil. Como que eu vou pagar a faculdade? Justamente. Como é que eu vou pagar as contas? Vou manter minha família. Os boletinhos cantando, como é que eu vou fazer? Entendeu? Eu falei assim, não tem como eu parar. Então, eu falei, vou tentar dar uma conciliada. O que acontece? Eu tentei conciliar, equilibrar os pratos, né? Uhum. Só que eu lembro um dia que foi, acho que, crucial para mim. Estava no atendimento do TFG e meu professor falou assim, olha, para pré-banca, com isso daqui, eu acho que você não vai passar. Eu já fiquei chateado. Fui embora, peguei o carro, radial, aquela chuva tremenda. Veio um motoqueiro, bateu no meu carro, arrebentou minha porta e foi embora. Segunda. Cheguei em casa, a minha esposa viu minha cara e falou, o que aconteceu? Eu fui começar a contar para ela, comecei a chorar, desaguei. E ela falou, mas eu vejo você trabalhando intensamente. Eu falei, mas justamente, projeto é isso. Você projeta, muda, até chegar no ideal. Isso acontece hoje em dia com o cliente. Sim, que é o melhor dos mundos. Justamente. É o treinamento para você conseguir depois atingir o seu melhor para atender o seu cliente, né? E aí eu falei para ela, olha, vou precisar de uma força, e aí por isso é importante a parceria também da família. Falei, vou precisar de uma força para eu poder conseguir tocar. Porque eu falei, vou concentrar 100% no escritório, que eu preciso dele, e na faculdade. O que eu fazia? Eu ia para o escritório, trabalhava na minha mesa até determinado horário, depois saía da minha mesa e ia para uma outra mesa para eu não ver o meu trabalho, aí ficava trabalhando no meu projeto da faculdade, ia para a faculdade, muitas vezes saía da faculdade, voltava para o escritório, ficava até de madrugada. Nossa, McDonald's, né, para comer só. Depois ia para casa, só dormia um pouco, voltava para o escritório. Eu fiquei, acho que uns 6 meses nessa batida para poder conseguir. Graças a Deus consegui. Aí se formou, tirou férias, foi para Havaí. Quem dera, seria muito bom, só que a realidade chama, né? Realidade de todos, né, meu amigo? Perdão, eu falei TCC, mas é TFG, como que é? Não, a gente sempre se confunde, é TCC ou TFG, né? Porque, olha, foi ontem. Eu esqueci, normal, né? Quem não tem um esquecimento assim? Mas conta pra gente em relação ao seu escritório. Você se formou, aliviou, falou, vou focar. Você já estava alicerçado, você já tinha seu público de atendimento ali, sim, né? O que mudou? A faculdade me trouxe mais know-how, né? E a questão também do networking, que é bem importante. Em todo momento que eu estava fazendo faculdade, tudo que eu podia divulgar do meu trabalho para os professores, colegas, inclusive você também, eu fiz isso. E isso me trouxe um networking muito bom, né? Que trouxe frutos de indicações, de trabalhos e tudo mais. Então, eu já estava com o escritório já consolidado, só que a gente sempre está em busca, né? É uma coisa que a gente vê bastante, às vezes, quando a gente está com o escritório consolidado, muitos profissionais tendem a se acalmar, falar, não, tá bom, o que eu tô tá bom. Eu acho que isso está errado. Você tem que buscar sempre uma melhoria, sempre buscar atrás, fazer voltar ao princípio, provocar a mudança. Você fala, pera, não está muito calmo, então tem algo que está errado. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer para buscar mais, para aprender mais, para oferecer mais, né? Então, a faculdade me trouxe essa provocação, me trouxe um networking muito bom também, e aí eu implementei isso para o escritório, entendeu? Legal. Que a gente está até hoje, graças a Deus. Nossa, muitos anos, hein? 2002. 23. Ai, você contou a idade. Eu ia 23 deixar anos. em off. E conta pra gente, eu vou me aprofundar na sua empresa, porque deve ter muita história legal. Tem. Hoje você atende o leque, qual leque de serviços? Então, hoje a gente atende a nível Brasil, toda a parte de regularização. Então, desde da implementação do empreendimento,
né? Do estudo de viabilidade para a implementação do empreendimento, aprovação do projeto para o alvará de construção, aprovação da licença de funcionamento, aprovação do projeto de combate a incêndio, do projeto perante o órgão ambiental, a todas as licenças, licença de funcionamento, licença da vigilância, licença da CETESB. Então, a gente dá uma consultoria plena. E aí, naturalmente, em função de todas essas assessorias e projeto, tem a parte também da execução de obras, né? Que a gente acaba atendendo em função de atender essa parte legal. Você executa a obra? Na realidade, a gente acompanha. Ah, tá. Vai falar, cara, você não dá. A gente acompanha e a gente tem parceiros também, né? A gente sempre busca parcerias para essa execução dessa parte de obra. E qual é o público que você mais atende? É o público comercial, de serviços, hospitalar também. A gente atende. Sério? Hospitalar a gente atende também, então dá para fazer uma via de mão dupla aí, entendeu? Que legal. Gente, não é fácil. Tá? Um processo de um projeto, ainda mais um hospital... Ele é extenso. Ele é extenso, ele é emocionante. Aí acho que demanda, dependendo só do processo, uns 180 dias, né? E essa questão do prazo, que a gente sempre está correndo contra o tempo, né? Mas cada região tem o seu prazo, Sim. né? E não dá para você bater na vigilância sanitária e falar, olha, dá para você aprovar o projeto? Aí... Seria muito bom, seria sensacional. Mas a dificuldade que a gente tem também com o órgão público por causa dos prazos que o órgão público demanda para dar a devolutiva de aprovação, que é grande, né? Que a gente às vezes até entende, considerando a cidade de São Paulo, são muitos processos. Então, né? Mas é subprefeituras, né? Dependendo da região. Só que agora mudou. Mudou? Conta pra gente o que mudou. Agora mudou. Antes você tinha subprefeituras que deliberavam sobre cada região. Teve uma portaria, que teve uma mudança e concentrou tudo em SMU, que é a Secretaria Municipal de Licenciamento, que já foi chamada de SEAB, né, que é o prédio Martinelli ali no centro. Então tem uma grande concentração de processos num único prédio. Qual que é a dificuldade? Virou um gargalo, né, um funil. Né? Então o prazo de deliberação do órgão já era um prazo extenso, ele aumentou. E aí qual que é a nossa dificuldade de profissional consultor? É gerir essa parte, né? Porque o cliente ele tem a ansiedade Sim. de regularizar o processo dele. Ele quer o projeto dele pronto, ele quer poder construir, Sim. ele quer poder trabalhar, ganhar o dinheiro dele. Mas a gente precisa defender os prazos de cada órgão, né? Sim. E aí, tem o digital também, tem a relação que hoje você protocola tudo online, que né? É a contrapartida que eu ia falar que também a prefeitura trouxe em relação a isso, né? Alguns processos são digitais, então alguns agilizam essa parte. Algumas licenças você consegue tirar um pouco mais rápido. Então vamos supor, se for uma atividade considerada de baixo risco, você consegue tirar uma licença de funcionamento mais rápido, porque ela é eletrônica, então em 15, 30 dias você tira essa licença. Você consegue tirar um certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, que é um procedimento mais simples, que em 15, 30 dias você também consegue concluir esse processo, né? Então você consegue. Essa parte online veio para facilitar, né? Porém, nos empreendimentos maiores, por mais que tenha essa facilidade, que ela se intensificou um pouco mais na pandemia, né? Essa questão da instalação, da implementação online dos processos, mas ainda há a análise do técnico. Mesmo sendo um processo online, tem um técnico por trás da prefeitura para analisar todo aquele projeto, toda aquela documentação, e isso vai demandar um tempo significativo, né? Eu sei, eu já participei de alguns processos que eu fui, acho que umas 5, 6 vezes, passava a tarde inteira no órgão. E aquele técnico conhecia a unidade hospitalar de cabo a rabo. Você mudou o banheiro. Falei, mudei para atender, né? Acessibilidade. A gente tem que ter em cada andar uma quantidade de banheiros Sim. versus a quantidade de pessoas que vão ser atendidas ali. Então, não é simplesmente 3 banheiros, né? Um misto, que é o maior, que seria para o cadeirante, né? E o feminino e o masculino. Tem que fazer cálculo, tem que sentar com o pessoal de operações, tem que ver quais serviços vão ser implementados naquele andar, por exemplo. Então, a complexidade é grande. E o profissional técnico, ele gosta de saber. Sim. E era engraçado, acho que, eu vou até falar o nome, em São Bernardo. Acho que ele vai se identificar, eu acho que ele vai lembrar do caso. Vai, com certeza, ela cuida com muito carinho. É interessante que em algumas prefeituras tem um pessoal que trabalha por amor. Sim. E era até bom tomar um café, sabe?
trabalhar junto, porque quanto mais profissionais olhando um projeto, menos erros tem, né? Quando você pega profissionais assim, fica até mais fácil de você tocar o projeto. Sim. Porque você consegue ter uma sinergia, tocar com a mesma linguagem, entendeu? Tem um entendimento melhor. E tem as nomenclaturas que você tem que atender, né? Sim. Isso muda direto. Sim. Porque a cada dia está saindo uma portaria nova, uma norma nova. A gente tem que estar sempre estudando, a gente nunca pode parar. Eu me recordo da atualização da relação com os espaços de resíduos. Você lembra dessa atualização? Nossa. Do PGRSS, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? Gente, isso deu um trabalho para mim, para quem trabalhava comigo, a equipe. A gente teve que regularizar todas as unidades. Isso é ótimo, né? Porque diminui a contaminação, melhora o fluxo, né? As portarias, elas vêm para implementar melhoria. Elas vêm para ajudar, né? Na verdade, eu acho que nenhuma norma, nenhuma lei vem para prejudicar. Naturalmente, quando tem algumas que você entende, aí você tem que ir atrás e debater tecnicamente para trazer o melhor para o seu cliente em relação àquilo. E estudar, né? Sim. Porque é um implemento financeiro, é um processo que aí você tem que contratar um profissional qualificado para cuidar, não é simplesmente, eu vou fazer e está acabado. Não, é complexo. Eu tenho muitos clientes que eles acabam iniciando, às vezes, o projeto dele para fazer uma reforma, para fazer uma obra, sem fazer um estudo de viabilidade, sem fazer um plano diretor. E, infelizmente, acaba deixando de lado o planejamento. Esse planejamento inicial, ele é essencial. Ele é essencial. Fundamental. Ele é fundamental. Você falou a palavra-chave, plano diretor. Ele vai guiar todas as premissas de tudo que você vai ter que fazer, é o planejamento. Mas vamos contar para o pessoal o que é um plano diretor, porque quem está nos ouvindo ou assistindo, muitas vezes não sabe. Não sabe, justamente, né? Eu costumo até fazer uma analogia, às vezes. Eu falo assim, olha, um médico, para ele operar, ele precisa dos exames, não precisa? Ele precisa de todos os exames. Ele precisa entender aonde ele vai operar para ele operar bem. Para nós, profissionais da área, um estudo de viabilidade, que a gente chama, ou um plano diretor, a depender do empreendimento, é justamente todos esses exames para você montar um planejamento de como você vai atuar em cada área. Então, excelente! Ele é fundamental. Gostei do exemplo. Eu faço muito essa analogia para o meu cliente poder entender, porque como a nossa linguagem ela é muito técnica, às vezes, então assusta. Você fala determinados termos, o cliente se assusta, né? Então você tem que trazer para uma linguagem que ele consiga compreender. Sim, mas por exemplo, eu gosto muito do tema hospitalar, acho que porque eu trabalhei tantos anos. Para implementar um projeto, fazer um prédio do zero, existe anos de estudo. Sim. 3 anos ali por trás para executar o projeto, que é o projeto no papel, tá, gente? Fazer o estudo de viabilidade com todas as frentes de operação, estratégica, vai subindo, né? As que é o trabalho dos bastidores, né? Que o pessoal não enxerga. Entanto que um dia me perguntaram, nossa, é um arquiteto que faz hospital? Sério? Tem arquiteto para isso? Falei, poxa, e como? E precisa, e tem que se atualizar, porque as normas se atualizam, as portarias. A gente deu até exemplo da área de resíduos, que na época que eu estava numa grande empresa, foi um projeto assim que a gente teve que implementar muito rápido, a nível nacional. Acho que a maioria dessas exigências, quando sai uma nova portaria, a gente tem prazos curtíssimos para implementar, né? A questão do Covid, por exemplo, que foi uma época muito dolorida para todos. Eu estava atuando na área hospitalar e eu passava, não via ninguém da família, porque eu estava numa área contaminada. Eu estava vivendo praticamente dentro dos hospitais, fazendo expansão interna para atender a demanda. E veio diversas atualizações devido a sistema de contaminação, ventilação. E, nossa, cadê essa portaria? Vamos atualizar, a gente vai ter que fazer o plano estratégico para implementar. Mas e os novos projetos? Calma, vamos sofrer agora. Então, eu imagino você recebendo essas demandas. Sim. Né? Não só na área hospitalar, na área residencial também. Que eu acho interessante a gente contar desde o início como que funciona uma construção. O corporativo, que é um pouco mais fácil, dependendo do local, da área. São situações diferentes. Naturalmente, cada projeto tem a sua necessidade e a sua história. Desde um projeto residencial, que você também tem premissas para atender.
Vamos contar para eles. Vamos falar. Gente, eu tenho 300 metros quadrados para construir. O que eu faço? Bom, primeiro passo, no caso, se você tem um terreno, você precisa de um levantamento topográfico, um levantamento planialtimétrico, né? Porque você precisa entender como que está o seu terreno, as curvas de níveis, onde você vai ter que fazer corte de terra, onde você vai ter que fazer aterro. Você tem que fazer sondagem para você entender o seu tipo de solo, para você planejar melhor o seu tipo de fundação, né? Você tem que ter um projeto estrutural, você tem que ter um projeto de arquitetura. Mas antes do projeto estrutural, tem que conferir o que aquela região exige de recuo, de ventilação natural. Também. Eu ia entrar justamente nesse ponto. Além dessa parte dos projetos, que são os projetos executivos que a gente chama, a parte legal você tem que puxar de acordo com o zoneamento do local. Então, aí você vai poder entender permeabilidade que você tem que atender, recuos, gabarito de altura, se você tem que atender cota ambiental ou não, se aquele terreno está, de repente, numa área potencialmente contaminada que vai te trazer um passivo, né? Às vezes isso acontece, às vezes o terreno onde era próximo de uma fábrica, próximo de um posto de gasolina, ou teve uma contaminação antes. Então são todas questões que você tem que trabalhar antes para você elaborar o seu projeto e poder elaborar uma melhor construção para atender o seu cliente. Para poder construir. Vocês estão entendendo, pessoal? Que não é simplesmente você falar assim, vou pegar o pedreiro e começar a fazer lá. Exatamente. Tem um processo para chegar até o arquiteto e o engenheiro. Na verdade, todos trabalham juntos. Não existe só um profissional que lidera tudo. Pode existir escritórios que atendam todo esse processo, mas o ideal é que venha nessa ordem. Um outro dia, eu tenho o costume de ler fóruns, né, de perguntas na área de arquitetura e interiores. E o pessoal, o cara perguntou assim, eu quero fazer uma casa X por Y. Alguém pode fazer o projeto? Aí eu fui detalhando bonitinha para ele. Falei, olha, procura um profissional da sua região. Por que da sua região? Tem que ser cadastrado naquela prefeitura. Sim. Tem que ser cadastrado em todos os órgãos que tem que atender aquela construção. Né? Não adianta, às vezes não vale a pena eu sair aqui de São Paulo para atender no Acre. Porque tem a questão da logística. Hoje, a questão online facilita muito também de você atender em outros locais. Sim, mas o fato do profissional estar ali... Fica mais fácil. Visitar o terreno, acompanhar o estudo do solo, a topografia, para poder desenvolver um projeto interessante e atender a expectativa do cliente. Fica muito mais fácil. E tem a questão também de valor de mercado. O valor de mercado de trabalho aqui em São Paulo não é o mesmo valor de mercado no Acre, por exemplo. Não é o mesmo valor de mercado. Mas se o cliente quiser pagar a nossa viagem, a gente vai, A gente vai, com certeza. Mas é interessante abrir esse leque de boas práticas, porque o pessoal, tem muita gente que não sabe. Acha verdade. Que é só o projeto. Aí o que acontece? Começa a ceder a casa, fez a estrutura, a fundação não suporta. Ou às vezes não entende nem o porquê da necessidade do projeto. Infelizmente, a gente ainda tem uma população que carece ainda muito dessa parte de informação. Porque ela fala assim, mas por que eu preciso do projeto para a construção? Não é só eu fazer o layout dos cômodos de como eu quero e o pedreiro construir. Não, entra uma série de questões da parte de resistência, de estrutura, de ventilação, de iluminação. Natural que é fundamental. Que é fundamental. E que até para a estrutura respirar, né? Sim. Receber o... E que ele só vai entender isso depois quando a casa dele estiver pronta, que aí ele vai falar assim, nossa, minha casa é bem iluminada, minha casa é bem arejada, eu não tenho problema de infiltração na minha casa, eu não tenho problema de estrutura, meu vizinho está tendo lá rachadura, o meu não tem. Aí justamente que ele vai conseguir entender os porquês. E uma coisa que você me gerou um gatilho, em relação aos vizinhos, porque tem uma galera que constrói e não pensa no vizinho. Justamente. Muro de arrimo. O que é muro de arrimo? É um muro de contenção, quando você tem locais que você tem aclividade ou declividade do terreno, né, aqueles terrenos bem acidentados, você tem que fazer uma contenção para segurar a terra. Aquilo é tanto para a terra não cair no seu terreno, quanto para também suportar para o seu vizinho. A própria questão de distância de janelas também, enfim, uma série de fatores. Então não é pensar no próprio umbigo, Sim. Tem empatia, a gente vive em sociedade, né? Então a gente tem que Exatamente. pensar na gente, a gente tem que pensar na convivência, numa melhor convivência.
com os vizinhos. Porque se a gente fizer isso, a gente evita uma série de brigas. Você não vê, às vezes, na internet que você vê uma série de questões de vizinho que construiu o muro, invadiu a área do vizinho, ou que não tampou a janela do vizinho, aí começa a discussão de quem fez a janela antes, enfim. É terrível isso. E tem questões aéreas, né? Tem. Conta isso pra gente. Você tem gabaritos de altura, você tem que limitar determinadas alturas para determinadas edificações, né? Inclusive, a gente tem clientes que às vezes está fazendo residência e aí vem lá o comunique-se da prefeitura que você tem que apresentar a anuência do Comaer, que é o Comando da Aeronáutica. Você tem que fazer um processo à parte, evidenciando o seu projeto para que a aeronáutica possa verificar, porque aquela edificação está na rota de avião ou na rota de helicóptero, eles querem entender qual é o gabarito de altura, qual é a altura daquela edificação, para ver se está dentro ou não, porque isso pode também gerar uma interferência no seu projeto. Então, essa questão também tem que ser analisada dentro de um projeto de regularização. Agora, imagina você fazendo uma casa sozinho e começa a brotar um monte de cartinhas fofas com multas. Não é interessante? Eu tive situações de clientes, porque aí você sabe todo o trabalho que vai dar, o tempo que vai demandar, e aí você elabora um orçamento atendendo todas essas expectativas. Muitas vezes o cliente, por não ter a informação, fala assim, não, mas me falaram que era só uma plantinha, que eu resolvi o meu problema. Aí o cliente quer começar por conta própria. Ah, não, deixa que eu vou lá na prefeitura e eu mesmo vejo. Eu já tive clientes que falam assim, olha, eu já fui 10 vezes na prefeitura, eu tô maluco. Cada hora eu vou com uma dúvida, volto com 10. Vou com uma dúvida, volto com 10. Porque o nosso trabalho, além de ser um trabalho técnico, ele é um trabalho também que envolve muita legislação. Eu também tenho muitos parceiros advogados, porque envolve essa parte também da legislação. Porque às vezes você fala assim, eu vou regularizar um imóvel para uma transferência de uma herança, só que ele não tem matrícula. Aí para fazer o registro da matrícula, pedir o habite-se. Aí para o habite-se precisa do projeto. E aí começa, de acordo com uma necessidade de transferir um imóvel ou da venda de um imóvel, puxar a linha, a gente fala assim, vamos puxar a capivara do imóvel e ver que não teve nem a regularização. O imóvel está irregular, não tem uma aprovação, não tem um habite-se. E aí você começa a atuar em cima dessa situação. E aí muitos clientes falam assim, nossa, eu não tinha nem a noção de que tudo isso era necessário, entendeu? E aí, o imóvel ele é maior do que a área permitida de construção. O que aí, ocorre? Ou se houver uma lei de anistia que beneficia nesse sentido... Isso é lindo, tá, gente? É não pagar imposto. Ou você vai ter que fazer a adequação do seu imóvel para você poder regularizar. Reduzir. Quebrar. Sim. Voltar à realidade. Imagina quem comprou um imóvel e não sabia de nada. E aí vira um elefante branco, né? É uma pergunta interessante. Boas práticas para quem está comprando o seu primeiro imóvel. Conta pra gente. Procurar um profissional para poder fazer esse check-up, para poder fazer esse estudo inicial. Mas na triagem, qual que é o processo? Que eu posso comentar, vamos supor, ele vai comprar um imóvel. Primeiro passo, ele tem que pedir o IPTU e matrícula desse imóvel para saber se justamente existe ou não essa matrícula. Não existe a matrícula. No mínimo, o IPTU você consegue puxar débitos de imóvel, você consegue puxar zoneamento, você consegue puxar se ele está regular ou não. Inclusive aqui na cidade de São Paulo, isso você faz pelo site da prefeitura, né? É uma consulta gratuita, você faz pelo site. A partir daí, você tem que procurar um profissional para poder te dar uma consultoria. Por quê? Você entendeu que ele não está regular. O que eu tenho que fazer? Só um profissional vai conseguir te atender. Da mesma forma, como você tem... É uma outra analogia que eu faço também. Sim. Eu recebi uma intimação de um processo civil, trabalhista, criminal, o que seja. Quem você procura? Um advogado, para ele poder te orientar da melhor forma. Você está com essa deficiência, você tem que procurar um arquiteto ou engenheiro específico dessa parte de regularização para poder te dar essa consultoria. Porque às vezes não vale a pena, né? Comprar aquele imóvel tá todo irregular, aí vai gastar para regularizar. Aí tem uma questão que é herança, por exemplo. Que está atrelado, eu já tive situações de herança, só que os herdeiros não se falam, só se falam através de advogado. Nossa, cria uma dificuldade imensa. É horrível. Porque para você regularizar, você precisa da anuência de todos. Você precisa da assinatura de todos. E tem um valor no investimento. Sim, considerável. E aí você tem que calcular justamente tudo isso. E qual foram as pérolas em tantos anos de trabalho nessa área que você deve ter muito, que marcou a sua carreira? Eu já tive situações de, como eu estava comentando, irmãos que não se falam.
só se falam através de advogado. E aqui, para você regularizar o imóvel, você tinha que falar com o advogado A, com o advogado B, para você conciliar as informações. Aí você explicava a situação de uma exigência, vamos supor, olha, o seu projeto teve uma exigência de acessibilidade. Então, a gente vai ter que implementar aqui, você já tem um elevador, ótimo, só que a gente vai ter que implementar aqui uma sinalização de uma vaga para o portador de necessidades especiais, a gente vai ter que implementar aqui a sinalização tátil direcional para quem é deficiente visual, porque essa questão da acessibilidade, muitas pessoas se atêm apenas ao cadeirante, e não é. Para mim é o todo, é a É o inclusão. todo, é a inclusão. E às vezes um irmão entender e falar, ok, concordo, o outro fala, não, não concordo, não quero. E aí vira uma briga. Até Quantos você anos chegar... para fechar um processo desse? Olha, mais de ano, com certeza, entendeu? É, bem difícil. E você já teve algum gap de processo que você entregou, chegou lá, terminou e atualizou uma portaria, você teve que mudar tudo? Já tive. Já tive processos... O que acontece também muito? A gente vê, às vezes, esses incêndios que acontecem, né? Toda vez que acontece incêndios, né? Teve casos aí do edifício Joelma, que são casos históricos, né? A legislação de incêndio, ela é aprimorada. Ela vem sendo aprimorada. E aí, às vezes, você tem uma situação num determinado projeto que você está lá atuando e aí vem uma portaria nova, vem uma implementação nova. E aí você tem que atender essa implementação, você tem que atender essa portaria. E aí posterga o prazo, porque cada região, São Paulo é um prazo, estou falando próximo, Santos é um outro prazo, Sim. ABC é um outro prazo, sim. Aí você vai para Alphaville é outro prazo. Cada prefeitura, cada órgão tem a sua metodologia, né, de trabalhar, entendeu? Muitos buscam a orientação de São Paulo. Eu já peguei muitos locais que é similar a São Paulo. Quem trabalha em São Paulo vai conseguir, vamos supor, atuar em Santo André, atuar em São Bernardo, atuar em Guarulhos. Mas eu sei que cada um tem a sua complexidade. Tem a sua complexidade. Nossa, tem... Esses poucos contatos que eu tenho da sua área, falo, nossa, essa área eu cobro mais caro, porque é uma dor de cabeça. Sim. Às vezes em São Paulo é uma coisa, você chega em São Bernardo já é um pouco diferente, enfim. Então é muito importante você ir no local. É muito importante você não tirar de base uma situação para as demais, você ir no local e fazer o estudo em cima daquele local. E tem uma situação também, São Paulo acho que é a única região que não cobra o cadastro do profissional. Na realidade, cobra, porque você faz o CCM, né? Você precisa da inscrição municipal, né? Sim. E aí, pela inscrição municipal, você tem um tributo que você paga, né? Mas não é tão alto quanto as outras. Sim, as outras você tem que fazer uma inscrição no próprio município e você tem que pagar um tributo à parte. Anualmente. E por projeto também, né? E por projeto, sim. Porque cada projeto tem a sua taxa de análise, que eles chamam, né? E o profissional tem que estar inscrito também naquela prefeitura para ele poder prestar serviço, entendeu? Então, assim, não é fácil, né? Quando você apresenta justamente um orçamento, você tem que prever que vai ter todos esses custos à parte para você atuar nessa questão. Inclusive, eu estou me cadastrando no Litoral Norte. Bom saber, se tiver projetos, a gente faz uma troca. Aí entrei em contato com o pessoal lá, eles, não, você tem que vir aqui tomar um café. Gente, eu tô em São Paulo, o Litoral Norte é fácil, é rápido chegar, rapidinho, né? Vou, a demanda, né, faz a necessidade. Sim, com certeza. Mas é interessante a questão de ter que se atualizar, estar presente, sim, né, e presencialmente. Não é só protocolar via internet. Não. Porque você protocola via internet é um primeiro passo. Depois tem que fazer o acompanhamento do processo, né? Para que você obtenha êxito. E para você fazer o acompanhamento, você tem que dialogar com o técnico. Porque o que acontece? Às vezes tem uma gama tão grande de processo. Eu tive na Prefeitura de São Paulo, em novembro, numa reunião, justamente para tratar de um processo. E aí, conversando com o supervisor, ele falou, olha, essa concentração de processos aqui dificultou muito a nossa vida. Eles não estavam conseguindo atender o contribuinte pelo telefone. Muitas vezes eles estavam tirando o telefone do gancho, porque eles não estavam dando conta de atender. Então, esse follow-up presencial, ele é importante. Facilita. O técnico, ele se identifica com você, ele se identifica com o seu projeto. A hora que ele vê um outro projeto, ele fala assim, esse é daquele profissional que sempre vem aqui, ou tem alguém da equipe que sempre está aqui. Isso é muito importante, entendeu? Isso é muito importante. Total. Até para a área de captação, de fechamento com o cliente, aí eu já falo mais escritório de arquitetura e interiores, que é o meu.
esse negócio de internet eu estou trabalhando muito. Muito. Você tem uma dificuldade nessa parte? Tenho! Tenho, porque eu já falei isso no outro capítulo aqui, no episódio, no Papo com Sabri. Tem gente que só vem querer saber o valor, e a gente não vende só o valor, não somos números. Na verdade, vem ver o preço, né? Porque o valor, ele tá agregado a algo mais, a uma entrega, né? É o tempo que você demanda, não só a concepção e a criação, mas todo o processo como um todo. Mas sabe que você tocou num ponto importante, que é importante também para a gente conversar com os nossos colegas de profissão, que é o seguinte: a gente entende que todos os profissionais precisam trabalhar, precisam do seu ganha-pão, que muitas vezes você sai da faculdade e você fala assim, por onde eu vou começar, né? Então, é importante você buscar profissionais que já estão mais consolidados na área, para ter uma mentoria, para você ter uma orientação, para você encontrar o seu caminho. Porque como a área de arquitetura é muito grande, você tem que buscar uma especialização e ir lá atrás. E aí, quando você chegar nessa área, você procurar nivelar a sua régua um pouco mais acima. Por quê? Se todos os profissionais, ainda que precisam trabalhar, e a gente sabe disso, que a gente sabe que a realidade é diferente, né? Mas se regular a régua por baixo, cada vez mais a gente vai educar mal o nosso cliente nesse sentido, entendeu? Porque o nosso trabalho precisa ser valorizado, porque ele é um trabalho árduo, você tem que ter uma entrega de excelência, né? Porque senão o nosso cliente depois, ele vai nos julgar por aquilo que a gente está entregando. Eu posso falar um Entendeu? termo baixo? Pode. Posso? Só para você e para vocês. Prostituição, né? Sim. Não saber cobrar. Justamente. A gente não saber cobrar. Então, às vezes, o profissional ele fala assim, para mim esse valor tá bom. Só que ele não entendeu o que ele vai precisar fazer para poder entregar, às vezes, aquele trabalho com uma melhor excelência, entendeu? Além do conhecimento, do tempo, de funcionário, Sim. do prazo que demanda... Cada processo demanda um prazo, não é rápido, não. Nada é rápido. Simplesmente, às vezes eu vejo lá no Instagram, o projeto é o 3D, já está errado. E vendendo um valor assim que eu falo, cadê meu conselho? Cal, tudo bem com vocês? Adoro vocês. Mas a gente não pode permitir. Nesse sentido, o 3D, ele consegue trazer uma visualização para o cliente ver como vai ficar. Só que, tecnicamente, ele não resolve Às os vezes problemas. ele não é executável. Ele não é executável. Não, justamente. não é executável. Ele é lindo e belo, mas não é executável. É igual entendeu? aquelas casas de revista que o pessoal quer fazer, não quer seguir o processo de regularização do início até o final, fecha um 3D, quer executar. E a estrutura? E a fundação? E a fundação? Tipo de solo? E o nível? E o vizinho? Entendeu? Tudo isso. Vamos trazer para a realidade, vamos fazer planejamento, né? E aí, nessa questão, só voltando, para a gente não perder, a questão dos valores que a gente estava falando. Sim. Muitos profissionais acabam jogando o preço lá embaixo. E aí vem o seu cliente e fala assim, mas eu tenho um preço menos da metade do seu valor. Eu falo, olha, eu não vou conseguir te entregar um trabalho com excelência, mantendo o nível do meu escritório, o meu nome, o nome do meu escritório, nesse valor. E muitos clientes, às vezes, vão, porque falam, eu preciso economizar, e a gente até entende também que a realidade não é fácil, só que eles voltam. Aí fala, olha, isso comigo também. Ele só deu entrada, falou que era só isso, eu não tinha entendido que era só isso. Eu falei, justamente, o meu acompanhamento vai ser até o final. E é super importante, gente, não contratem só uma etapa. Tem que ser a total, porque a dor de cabeça... Entendam as etapas, entendam o que está por trás daquilo que está sendo oferecido, né? Para ver se vai resolver o seu problema. Porque o cliente ele vem com uma dor, ele vem com um problema. Os meus clientes eles vêm com dores. Olha, eu preciso reformar o meu imóvel, eu preciso construir o meu imóvel, eu preciso tirar a licença do meu empreendimento, eu estou com uma intimação aqui, eu estou com uma licitação, o fiscal passou aqui na minha obra. Então, ele sempre vem com uma dor. Então, eu tenho que analisar a dor do meu cliente e o que é necessário para resolver a dor dele por completo, não só para passar um anestésico inicial, que ele vai achar que está resolvido o problema Seria e depois... uma consultoria individual. Então, eu preciso visualizar a solução por completo. Então, se eu posso trazer um toque, né, para os clientes, para quem vai contratar o trabalho, para os colegas de profissão, expliquem todo o passo do processo, até o final, né, para o cliente. Eu trabalho com uma linha do tempo. E
tem coisas que eu não faço. Eu chamo um profissional como o Sim. seu escritório que me assessora. E a gente vai trabalhando juntos. Por exemplo, eu fechei um projeto semana passada, o qual eu cheguei no local para fazer a medição e falei, opa, bombeiro. Preciso de bombeiro. Dimensionar... Precisa de bombeiro. Quer enclausurar uma escada? Rota de fuga. Eu falo vazão, Vazão, né? A minha cabeça já vai em processo. Eu falei, não, mas você não tá errada, porque para rota de fuga você precisa calcular a vazão, o escoamento, né, que a gente fala, da quantidade de pessoas, se tem lá as unidades de passagem correspondente para poder dar a vazão. Aí eu já olhei e falei, esse fechamento ele tem que ter proteção anti-chama. Aí a cliente... O que é isso? Talvez a porta tem que ser blindada. Então, é interessante que eu já chamei a atenção. Eu, como profissional, falei, eu preciso de outro profissional qualificado para me auxiliar. Boas práticas, Sim. Me atualizo, eu sei. Até poderia me arriscar, só que assim, quem faz tudo não faz nada. Justamente, né? não dá para a gente abraçar tudo. Não, eu não abraço. A gente precisa ter bons parceiros. E isso eu explico até para o meu cliente, porque não dá para a gente abraçar tudo. Até porque você não vai conseguir entregar um bom trabalho se você abraçar tudo. Não, é muita demanda. É muita demanda. Você tem que respeitar o que o outro profissional faz. Sim. Né? Por exemplo, eu entrego uma obra, um ambulatório. Vamos lá, um ambulatório pequenininho. O bombeiro vem para fazer a vistoria. Eu não colo as placas de rota. Mesmo que eu esteja com o projeto, ele precisa conferir, tá tudo certo? Pode colar, Sabrina. Beleza, eu me sinto à vontade. Sim. Quem foi responsável pelo projeto de bombeiro? Essa consultoria o meu escritório fornece. Então, a gente faz a consultoria desde a visita, a elaboração do projeto inicial do que precisa ser implementado naquele local, fazemos a implementação e a aprovação até a vistoria final, entendeu? Vamos falar aqui que eu sei, mas eu quero que você passe para o público. Estou abrindo um comércio. Eu tenho até uma metragem X que eu só coloco os extintores e tá ok. Sim. Da metragem Y para cima eu tenho que ter uma estrutura. Conta isso pra gente. Tá. Você tem que sempre analisar duas questões. Além da metragem, o tipo de imóvel e a quantidade de andares. Porque você tem classificações de risco, né? No caso do bombeiro, a gente fala os enquadrados em CLCB, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, ou procedimento técnico simplificado. Em alguns casos, é a necessidade de vistoria do bombeiro. O CLCB, não são todos os casos que são vistoriados. A responsabilidade é repassada para o profissional que faz a validação técnica. Então, daí o peso superior em relação a isso, porque você está assinando que está em total conformidade. Caso não esteja... É um laudo. Então, você tem que determinar aquilo para o bombeiro para ter a aprovação, né? Fazer todo o processo. Imóveis até 750 metros quadrados e menos de 3 andares... Se não for local de reunião, você enquadra dentro desse procedimento. Reunião de? Público. Quantas pessoas? 250. Aí vou fazer uma balada. Brincadeira. Se for inferior a 250, então às vezes você fala assim, é um pequeno restaurante. Então você ainda consegue enquadrar dentro do procedimento simplificado, que é o CLCB. Na maioria das vezes você instala extintor, sinalização, luminária de emergência a depender do tipo de edificação. Então você precisa analisar a edificação. Você precisa analisar quantos andares, como que é a questão da rota de fuga, né? Porque às vezes você fala assim, eu tenho um galpão. Ok, é uma tipologia. Não, eu tenho um pequeno predinho. É uma outra tipologia. Passou de 3 andares. Já vai ter a necessidade de projeto técnico, que aí já é uma complexidade um pouco maior. Passou da área de 750 metros quadrados, aí já vai ter a necessidade de implementação de hidrante, a depender do tipo de edificação, uma porta corta-fogo, um detector de fumaça, uma central de alarme, né? Então, assim, você tem que analisar a tipologia para você ver o que de fato vai ser necessário você implementar de equipamento naquele local, para ter essa aprovação. E o que você recomenda para os novos profissionais? Porque assim, você começou invertido o processo, né? Você não se achou, você já tinha se encontrado e depois você... Eu falo que o meu estágio já foi diretamente na prática, né? Porque eu já tinha escritório e aí fui aprender na parte da arquitetura em conjunto com o escritório que eu já tocava, né? Na prática. Eu já interagia com os colegas arquitetos, engenheiros, já na prática, antes mesmo da minha formação, né? Como um profissional tem o gatilho para trabalhar na sua área?
Olha, eu acho que é um chamado, digamos assim, entendeu? Você tem que se identificar com a área para que você possa trabalhar nessa parte da legalização, né? Da legalização e tudo mais. Um conselho que eu dou para os profissionais é sempre buscar informação e conhecimento, entendeu? Então, você tem como buscar informação, buscar outros profissionais que já estão na área, conhecer um pouco mais dessa área da legalização de projetos, que a gente chama são os projetos legais, né? Projeto de prefeitura, projeto de bombeiro, de vigilância, enfim, para que ver se você se identifica com essa área. E você se identificando, você cada vez mais buscando o conhecimento para trazer o melhor para o seu cliente. Gente, é o medo. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de perguntar. E pedir estágio. Sim. E o segredo, às vezes, não é você... O medo, ele te trava. Só que se você souber usar o medo, ele vai te favorecer. Você não precisa ter todas as respostas. Não tem como. É impossível. Você ter todas as respostas, todas as normas de cabeça. Não tem como. Não dá. O segredo é você saber fazer as perguntas certas. Para você obter as respostas. Você ter profissionais que você possa buscar de falar... Um exemplo, eu posso estar com um projeto e falar... você sempre trabalhou com hospital. Eu tô com essa dificuldade aqui que eu não tô conseguindo resolver. O que você faria aqui no meu lugar? Eu faria assim, 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 assado. Isso é uma troca. Com certeza. Hoje eu te fiz a pergunta, amanhã você me faz, a gente vai ter nessa troca de conhecimento, entendeu? Ela é importantíssima para muitos casos. Só não faz vendaval. Não faz. Não faz vendaval. Não faz. Mas é uma área tão técnica. Eu gosto da sua área. Eu admiro. Eu amo o que eu faço. Eu gosto bastante. Eu só não me aprofundo porque já é muita coisa. Mas eu gosto de trazer para o canal porque tem muita gente que não tem ideia. Não. Eu converso com muita gente que às vezes fala assim, me explica um pouco mais do que você faz, porque parece ser tão complexo, né? E na realidade nós somos solucionadores de problemas. Nossa, basicamente é isso, solucionadores de problemas. Você sabe uma coisa interessante, mudando de assunto? Helicóptero. Tão lindo, né? Mas, gente, e o trâmite para poder colocar o helicóptero ali? Conta pra gente. Você precisa ter um heliponto, né? Não é só o heliponto. Para pousar o helicóptero, só que você tem que ter uma aprovação para esse heliponto, né? Que aí entra na questão também do que eu tinha comentado, da aprovação de um projeto junto à Comaer, que é a parte da aeronáutica. Você tem que ter toda uma estrutura para suportar esse heliponto. Ter esse processo de aprovação que vai também complementar um processo de prefeitura. Então, a prefeitura, o que ela faz? Ela vai dividir responsabilidades. Ela vai falar, olha, nesse quesito de incêndio, eu quero a aprovação do bombeiro. Você vai ter um heliponto para pousar um helicóptero, então você também tem que ter a aprovação da aeronáutica, tem que ter a aprovação da Comaer para você ter esse heliponto, né? E então, as taxas que são gigantescas, né? Sim. Que são tributos cobrados por muitos por metro quadrado. Nossa, é anual. Ou por tipo de processo que Não você anual. vai. A gente tem taxas que são anuais, mas tem taxas que são definitivas para o processo, mas por metro quadrado da edificação. Sabe por que eu perguntei? Chegou para mim gerenciar alguns projetos, estavam em andamento. E aí eu fui ver os preços dessas taxas, eu caí da cadeira. Eu falei, gente... São altíssimas. Vamos de táxi. É muito caro! São altíssimas. Não, porque nunca vou imaginar que na época, acho que era 150 mil por, acho que 3 pontos. Eu falei, que isso? Anual? As taxas são altíssimas. A gente tem situações, às vezes, de taxas de processo que são por metro quadrado, e que se você pegar, você paga R$200 mil numa taxa de um processo. Eu vou dar um exemplo, para um hospital que a gente fez no Tatuapé, um processo que é chamado de Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança, né? Certificado de Segurança que é emitido pelo CONTRU, pela cidade de São Paulo, e que a taxa para o empreendimento deu mais de R$200 mil, para você apresentar para um único processo, só a taxa. Inicial, para análise do projeto. Então, mas nesse caso, é interessante, porque aí você está falando de risco de vida. Sim. Com certeza era um pronto-socorro. Sim. Então, a estrutura
não recolhe todas as patologias, né, os graus de dificuldade. Então, é interessante ter um ponto ali, né, ponto. Mas eu fiquei muito assustada com o preço. Eu entrei num mundo que eu falei, nossa, não conheço. A gente tem a preocupação no nosso orçamento sempre buscar as taxas que vão ser recolhidas e avisar o nosso cliente previamente, porque às vezes elas superam em muito o valor do trabalho que você está prestando ali para o cliente. Então é bem importante. Viabilidade, né? Total. Justamente. Teve uma outra situação que eu participei de um projeto, que foi um empreendimento também da área da saúde, que era uma área ambiental. E foi construído ali. E a equipe anterior não fez o estudo. Não fez o estudo. Não, subiu o prédio, deu uma dor de cabeça. Não, é tremendo. Quando não tem estudo, quando a gente pega projeto que às vezes não teve estudo, porque a gente pega também projeto andando, às vezes fala, olha, o profissional estava dando a consultoria, não está dando mais, a gente precisa de um outro, tá? Então você pega o carro andando. E aí você tem que trocar, a gente fala assim, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Sim. E aí quando você vai ver, você fala assim, não, mas não teve um estudo? Não teve um estudo. Meu, é difícil. Nessa situação, demorou acho que uns 3 anos para regularizar. E, nossa, mais de 20 mil mudas de árvores teve que ser doadas para X ambientes por causa daquele desmatamento naquele lugar. Porque quando você faz o desmatamento e porque o processo correto seria você avisar ao meio ambiente antes que você precisa fazer aquele desmatamento, fazer um projeto, verificar as espécies arbóreas que podem ser desmatadas, as que têm que ser transplantadas por preservação, enfim. Só que muita gente não faz isso. Vai lá, tira tudo para poder fazer e depois fala assim, tá, agora vamos ver lá o que precisa fazer. Só que aí a contrapartida financeira, de multa, de taxa, elas são altíssimas, a questão da ansiedade, né? Eu quero ver o prédio, mas eu não quero fazer o processo correto. Justamente. Por isso que eu bato nessa tecla. É importantíssimo fazer os estudos, fazer os planos diretores, fazer a viabilidade do projeto. Né? Você já fez processo de tombamento? Já. Ai, conta pra gente. Já fiz processo de tombamento e, inclusive, vou até fazer um comentário que eu já fiz processo de incêndio que teve tombamento. Eu já aprovei o projeto da FATEC de São Paulo, de combate a incêndio. E aí, quando você tem um tombamento, para quem não tem ciência, né, ou o imóvel ele é de patrimônio histórico, tem um bem histórico, ou ele está no entorno. E existem níveis de preservação, que você tem que preservar ou o imóvel todo, ou em determinados locais só a fachada, ou em determinados locais paredes que são consideradas históricas, que você não pode nem mexer internamente, ou sequer furar. Esse foi o exemplo no caso da FATEC. A gente fez o projeto de combate a incêndio. Em determinados locais você precisava colocar o hidrante, você precisa furar para passar a tubulação. E aí não era permitido furar. E aí você tinha que fazer uma interação do que o CONDEFA, que é o Conselho de Patrimônio Histórico Estadual, e o COMPRESP, que é o municipal, junto com o bombeiro, para entrar num consenso. E aí você fala, olha, aqui a gente vai ter que passar então de uma outra forma a tubulação, instalar um outro equipamento para poder ter essa aprovação. Você teve que fazer uma parede dupla. Eu sei porque eu já fiz, olha eu. Isso mesmo. Meu, que trampo! É muito difícil. E aí o papel do profissional você tem que fazer o quê? Fazer os órgãos se conversarem. Porque eles vão se conversar através de ofícios, né? Sim. Um vai comunicar que quer aquilo, o outro vai comunicar que não concorda. E aí é necessário você fazer as reuniões e conversar com os órgãos para fazer essa interação acontecer e você obter um bom resultado do seu projeto. E um projeto que seja possível de executar. Eu implantei uma ótica acho que um prédio tombado em Santos. Foi em Santos? Foi em Santos. Ai, gente, faz um tempo. É muito projeto, muito projeto. Eu tive que eu tive que isolar a parede por causa do revestimento que tinha, que veio da família de Dom Pedro. E você não podia alterar, não podia nada. Nada. Nossa, demorou 1 ano nessa não responde, ofício. E a ansiedade do cliente. Os processos, eles são demorados. Mesmo os eletrônicos que a gente fala, eles são demorados. Você não tem um processo... Então, aí eu trabalhei com outro profissional que só fazia isso, né? A gente isolou com vidro a parede. Virou uma arte. Era apagada, eu falei, vamos limpar, vamos trazer alguém que limpe, especialista, historiador. E aí você teve essa preocupação de falar assim, já que tem que preservar,
vou também preservar de uma forma que vire uma vitrine. Isso. Eu trabalhei iluminação, estudo iluminação, mas eu fui falar com um técnico de iluminação, tá? Porque eu não queria queimar aquela arte, que era uma obra e, nossa, eu não podia tocar. E virei, quando eu vi, era o centro das atenções da loja. Demandou mais de 1 ano esse processo todo, porque foram muitas mãos. E aí, se você falar para quem não conhece, fala assim, implementei uma ótica, vou demorar 1 ano, a pessoa fala, nossa, mas por que tanto tempo? Por causa de um detalhe muito importante, de uma peculiaridade daquele projeto. Por isso que cada projeto é um projeto, né? Era uma parede, tá? Imagina se fosse todas. Nossa Senhora. Que é o detalhe que você Ficou de cabelo em pé, né? Da fachada. Não, eu não encaro o problema como, putz, acabou. Não. Se tem uma dificuldade, bora. Vai demandar mais tempo? Vai ter que aditivar certos processos. Sim. Né? Vou ter que chamar diversos profissionais, porque eu não ia limpar. Imagina colocar a mão ali, Não. fora. É importante, em situações como essa, você entender que você, embora seja um solucionador de problemas, você não precisa solucionar tudo sozinho. Você tem que buscar profissionais específicos de cada área para você poder trazer e montar uma equipe multidisciplinar para te auxiliar na solução daquele problema. Exatamente. Então, nós, como arquitetos, muitas vezes somos gestores. A gente não vai resolver problema sozinho. Muitas vezes a gente vai depender num detalhe construtivo do próprio pedreiro para poder auxiliar naquela solução, de um engenheiro para poder te dar uma opinião correta em relação à questão da estrutura, em questão da elétrica, enfim. Teve um caso, acho que foi em 2018, que o cliente me contratou para fazer o projeto do restaurante. Aí eu fui fazer a vistoria inicial, né? Quando eu olhei a estrutura, era o térreo de um prédio de uso misto. O que é uso misto, gente? É comercial e residencial. Né? E com entradas diferentes, não é entrada única. Quando eu olhei a estrutura, me deu um calafrio. Aí o cliente falou, o que foi? Eu falei, eu vou precisar de um engenheiro calculista, estrutural, vou precisar de 10 engenheiros aqui. O prédio, ele muito grande, a estrutura estava abrindo. Estava colapsando, estava dando já sinais de colapso, eu acho né? que Deus falou, não vai cair. Acho que Deus sustentou, né? Foi. Aí eu olhei para o cliente e falei, vamos estudar outro ponto? Pode ser? Ele falou, por quê? Eu falei, pelo investimento. Aí eu chamei, a gente chamou acho, uns 2 profissionais, um calculista, só para ver a estrutura. E aí a gente chamou um outro especialista para ver as rachaduras, porque aí é um processo de cura que tem que fazer, né? Rapaz, só o preço da cura e do reforço que teria que fazer pro prédio. Não valeria a pena. Eu já vi situações de clientes que às vezes tinham um imóvel e falavam assim, não, mas é imóvel de herança. Meu pai, meu tio falou que aqui tem uma boa estrutura para construir para cima e tudo mais. E aí você começa a avaliar, não tinha pilar, não tinha nada. Aí você tem que fazer um reforço estrutural metálico, justamente para ajudar a suportar. Né? Reforço estrutural eu acho lindo, eu adoro um brutalista. Falam que tá fora de moda, eu não acho que esteja, eu gosto. Né? Mas assim, é um valor que na hora... que não estava sendo... Não estava previsto. Não era previsto. Ninguém poderia imaginar que teria aquela necessidade. E eu sou bonitinha, tá? Eu chamo o síndico. Tem que saber, lógico, tem que participar. Você precisa compartilhar as informações, seja ela na parte boa ou na parte problemática. Até em vistorias pequenas. Por exemplo, eu tenho um cliente de Suzano, ele me chamou para fazer a vistoria pós-compra do apartamento, né? Eu comecei a olhar a umidade, o que o proprietário anterior fez? Último andar, fachada, colocou cerâmica no quarto. Eu falei, Aí eu comecei a descascar a parede. Cerâmica assim. no quarto? Aí eu comecei a... Ligou um alerta. Eu fui que eu levo, né, um kitzinho, um pereirão. Eu comecei a descascar, comecei a olhar, uma umidade gigantesca, né? Aí eu já trouxe esses pontos, falei, posso falar com a síndica? Vamos conversar? Tem um zelador? Não, não tem um zelador. Eu falei com a síndica. Aí de primeira lá, não, o prédio não tem problema nenhum. Eu falei, tem, sim. Aí eu fui explicando que eu tinha identificado, mandei foto. Aí ela, vou abrir a real para você, a gente está com problema na fachada, aí na cobertura. Aí eu falei, quem paga é o morador do último andar?
Porque isso é um problema coletivo. Sim. A estrutura é do todo, Sim. não é de uma pessoa só. Uhum. Ela, a Aí, no gente caso, não... é um problema do condomínio, não só do condomínio. morador, né? Ah, então o cliente vai ter que pagar? Aí engasgou? Engasgou de novo? Engasgou. Aí eu falei, olha, se você precisar, eu dou um apoio, eu indico profissionais para fazer essa cura, porque não era só um ponto de umidade. A fachada precisa fazer um reforço, cuidar, enfim. Porque às vezes você resolve no andar, mas complica os demais ainda, né? E eu sou muito atenta a isso. Sim. Porque os clientes, eles querem colocar marcenaria em tudo, né? Quer fazer um negócio lindo. Elétrica é uma coisa que, meu Deus, também. É uma coisa que eu não... Já vou peço para ver a entrada de força. Pessoal, para que entrada de força? Você quer colocar um ar-condicionado? Eu preciso saber. Porque hoje em dia tá tudo moderno. Então, ela fala, eu quero automatizar, quero pôr um Alexa, quero pôr... Tem air fryer, tem... Air fryer não dá. É uma resistência. E é muito forte, 220, Sim. dependendo. Ah, não, quero aquele super chuveiro super potente, o ar-condicionado, e quando vai ver, você aumenta a carga e a sua entrada não supre. Eu até brinco com os clientes, troca a parte de elétrica dentro do apartamento, mas não troca até a entrada. Aí eu falo assim, olha, você tá com Fusca lá embaixo e você tá com uma Porsche no seu apartamento. Não supre. Não supre, você tem que trocar tudo. Ah, mas por quê? Você tá com fio rígido. Tudo bem, fio rígido é bom, mas quantos anos? 40 anos esse fio rígido tá aqui? Tudo tem uma vida útil. Tem, é igual carro, manutenção. Sim. Eu gosto muito de fazer essa comparação com o carro, que a pessoa entende. Eu adoro fazer as analogias, como eu dei até um exemplo da analogia médica para os casos que eu faço, tal, tudo, porque aí o cliente consegue visualizar aquilo que a gente está falando às vezes. Porque às vezes a gente está falando, o cliente não está conseguindo visualizar o porquê. E assim, nesse caso, eu até perguntei para o cliente, o pai dele é pintor, profissional, cara maravilhoso, ótimo, um beijo para vocês, cliente e pai. Por que você não trouxe seu pai para avaliar o apartamento antes de comprar? Porque assim, teria que ter um desconto para arrumar a elétrica, para arrumar os pontos de infiltração. Tinha uma série de detalhes. Eu falei, e a hidráulica? Ele não viu, então assim, a expectativa do cliente é tão grande para entrar na casa dele que ele fica cego. Ele viu o externo, digamos assim, mas ele não viu os detalhes que aquilo vai trazer. Então, um exemplo de um carro mesmo, você fala, nossa, que carro lindo, só que aí você não olhou o motor, não olhou o interior, não viu como que tá. Nossa, eu sou a louca do barulho. a gente, nos nossos estudos de viabilidade, a gente procura registrar tudo, sempre fazer relatório. Porque muitas vezes a gente vai fazer e o responsável, que nem você fala, o síndico não tá, o zelador não tá, ou às vezes o cliente pede para você ir até lá, vai com o filho e às vezes é o pai que vai comprar, enfim. Então a gente registra tudo isso em relatório, porque aí depois isso vira um documento, a qual a gente entrega para o nosso cliente, entrega para quem quer vender o empreendimento, enfim. Né, para trazer valor naquela situação. E um olhar técnico, né? Precisa, gente, precisa. Dinheiro não brota de árvore. Tem que valorizar. Se brotar, alguém me liga e me conta, tá? Nos passem a receita. Com certeza. E é um investimento para a vida. Quando você compra uma casa, você pretende sair de lá, da casa? Não. Eu também não. Só se ou às vezes até quando você compra um empreendimento para um comércio, tudo você compra visualizando muitos anos. Não uma coisa... A vida inteira, né? Tanto que a gente financia, eu falo por mim, eu financiei a minha vida. Graças a Deus eu paguei. Um item para a gente implementar a nossa conversa. Eu não sabia, tá? Como arquiteta eu não sei tudo. Eu estou aqui para aprender. Quitei o meu financiamento. Financiei em 10 anos. Ô, Glória. Tem uma taxa para pagar de financiamento. Conta isso pra gente. As taxas que a gente não sabe, né? Que vem nas entrelinhas, Quem que vai né? ler 400, brincadeira, 60 páginas? Assim, tanto para aprovação do financiamento, aí voltando só para os primórdios, né? Você vai aprovar um financiamento, você tem que estar com um imóvel regular, tem que ter uma BITS que vai te favorecer aquele financiamento, aquela venda. Então, a regularização ela é importante também nisso, ela vai agregar valor. Aí você fala, ok, fiz o financiamento, há taxas envolvidas, porque quando você quita, aí de fato o imóvel vai passar a ser seu, porque você precisa ter a regularização do projeto, do habite, você está pagando o financiamento, ele está alienado, né, a uma instituição bancária,
E aí você terminou de pagar. Então agora ele vai ser seu. Aí você vai fazer a transferência na matrícula. E aí na transferência da matrícula você tem uma série de taxas a serem pagas em relação ao cartório. Aí documentação também, Receita Federal. Porque a gama da regularização, muita gente às vezes pensa que fala assim, é só o alvará de obra? Não, você tem que ter o alvará de obra, você tem que ter o habite-se, você tem que ter a regularização perante a Receita Federal, porque entra a parte de INSS da obra também, que são as chamadas a certidão negativa de débito, que é emitida pela Receita, que vai ser necessário apresentar isso tudo para o cartório para fazer a matrícula. Né? E a matrícula, com a verbação da construção, fazer constar na matrícula a área que você tem construída, porque aí de fato vai agregar o valor, e passar para a sua titularidade. Só aí, de fato, você é proprietário daquele imóvel. Eu descobri isso recente, tipo, dezembro, dia 20 Na prática, de dezembro. né? Aí o cartório virou para mim e falou assim, olha, dia 6 de janeiro vai aumentar a taxa. Eu já fiquei desesperada, liguei para a gerente do banco, brotei no banco. Falei, e eu já tinha solicitado, já fazia mais de 5 meses. Né? Demora o trâmite. Sim. Aí não é o banco que guarda o seu documento, é uma empresa terceira que eles mudaram e não atualizou e não levou para o outro terceiro o seu documento. Lá fui eu escanear tudo, quem eu era, quem minha mãe era, quem meu pai era. É muito burocrático, até né? meu animalzinho de estimação. Aí, 5 meses, mais ou menos, para chegar o documento, vem 2 assinaturas de 2 gerentes, aí você tem que descobrir aonde eles têm firma aberta, em qual cartório. Então, assim, eu fui em 5 cartórios. Nossa. E aí, dia 21 de dezembro, eu fui informada no cartório da Vila Olímpia que eu tinha que ir para Sé. Aí eu, sério? Um trânsito. Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu não mereço isso. Por que eu tô pagando esses pecados, né? Eu achei que era só quitar. Aí respirei. Só no Natal e no dia da virada, que eles não trabalhavam, dia 23 eu fui lá. Paguei uma taxa. Ela falou, olha, vai ser recolhida essa taxa, você paga essa outra taxa. Eu, beleza. Não vai acabar? Não, vai ser calculado, você vai receber um boleto. Aí me deu uma impressão de um ticket, que eu tinha que escanear o QR Code e aguardar a próxima taxa. Porque aí eles vão fazer uma análise do valor de mercado daquele imóvel, e aí tem um percentual que é calculado em cima do valor do imóvel. Não, eu fico desesperada, porque assim, se eu morrer hoje, como que vai ficar, né? Para quem vai ficar com o meu imóvel? Hoje eu tenho meu pai e minha mãe, vai ficar para eles, né? Porque eu não tenho filhos. E aí eu fico pensando, se para mim é difícil... Que você já é uma profissional da área. Mas eu não atuo na área de regularização tão profundo quanto você, né? Não tenho conhecimento vasto. Eu tenho das áreas que eu atuei de curiosidade, vem chegando demanda, eu me aprofundo. Mas, pô... É complexo. Não, e aí você vai achando que a taxa é baratinha, que ela tá uma lágrima. Eu falei, pô, é a ceia do Natal, cara. E, enfim, as economias que você tava juntando lá, que você falou assim, foi embora. É a mesma surpresa quando você compra, né? Aqui em São Paulo tem o desconto do primeiro imóvel, quando você não tem no seu CNPJ, CPF, declarado que você tem um imóvel, você tem acho que 50% de desconto, nenhum dos impostos. Sim, lá no cartório. Isso é lindo. Nossa, eu ganhei... Amo. Eu sou taurina, né? Eu gosto do meu dinheiro no meu bolso. E aí... Mas quem não gosta, né? Mas olha, eu gosto, viu? E aí, nisso, tem a questão do financiamento. Você paga uma taxa para financiar e você paga uma vistoria que vai, um além, que eu não sei, eu não recebi essa pessoa, esse ser de luz. Da vistoria pro financiamento? Que horas que ele foi, que eu nunca vi? Boa pergunta. E na época, acho que foi uns 3, 4 mil reais. Aí começa a lacrimejar. Aí você paga o seguro. Eu já tô no segundo, né? O seguro se eu morrer, alguém paga. O que mais? Tem outro seguro também, não tem? Tem um seguro que se você ficar inadimplente, né? Para o banco poder, através do seguro, receber aquele valor do seu imóvel. Então, a gente tem muitos imóveis, às vezes, que vai para leilão,
Ele toma o imóvel de você, mas o banco, na realidade, já recebeu por aquele imóvel, porque o seguro já pagou para ele. Cara, e aí ele pega e bota para os- leilão. Eles são os mais ricos, né? Com O banco certeza. é rico, né? Instituição bancária que mais lucra nesse Olha, sentido, entendeu? Próxima encarnação, entendeu? Quer ser bancária? Olha, não, mas uma Paris Hilton, uma filha de alguém, entendeu? Uma figura de celebridade. Não, eu não vou cair de Harley Davidson na frente do hotel. Ou vou sair com a Britney Spears e a Lindsay Lohan muito louca. Acho muito legal aquela foto delas no carro. Mas assim, não, eu amo meus pais, não tô brincando, tá, gente? Mas seria mais fácil. Sim, seria. Justamente é muito burocrático, tem muitas coisas por trás dessa cortina, né? Que a gente chama nos bastidores, que envolve toda a parte da regularização do imóvel, entendeu? Então, por isso a importância de você buscar, para tudo que você vai fazer, um profissional que vai te assessorar da melhor forma. Assim como, você quer fazer, você está doente, você vai até um médico, você quer fazer uma cirurgia, às vezes até estética, você vai até um profissional. Você tem um processo, você consulta um advogado. Numa necessidade dessa, um arquiteto ou engenheiro, você precisa consultar. E você trabalha muito atrelado ali ao advogados, sim, né? Sim, porque tenho muitos colegas advogados que atuam junto. Que atuam junto. É fundamental. Regularização, você já entra num processo, Sim. é ele que tem que entrar exemplo também, mesmo, às vezes você tem processos que o advogado ele é contratado para fazer até o estudo de viabilidade. E aí ele entende que tem a necessidade de agregar um outro profissional, um arquiteto ou engenheiro. E a gente é convidado a participar do processo para o estudo de viabilidade e posteriormente depois para os projetos. Agora, let it go. Uma curiosidade desses 23 anos aí, você contou algumas, mas uma... Uma peculiaridade, posso falar? Pode ser. Eu já fui depor na CPI, acredita? Nossa, que moderno. A gente precisa marcar uma cervejinha. Precisa. Pra dar risada dessas histórias. Atendi um cliente, vou preservar o nome dele, né, nesse momento, mas é da área hospitalar e estava sendo verificado todas as questões processuais, né, de como foi feito, os alvarás e tudo mais, e os técnicos foram convocados para a CPI. Aí eu, como responsável técnico do processo, tive que ir lá explicar como que eu fiz para tirar a licença de funcionamento daquele empreendimento. Eles queriam entender toda a parte documental do empreendimento. Eu tive que explicar na CPI. Graças a Deus, o nosso trabalho 100% técnico, coerente, coeso, fiz lá a explicação e correu tudo bem. Você me deu um gatilho, o Bahamas. Eu passo ali é Bandeirantes, né? Ele fez um hotel. Cara, quantos anos aquele prédio tá ali querendo ser regularizado, mas eu acho que ele nunca vai ser? Porque acontece, você tem parâmetros legais que você tem que seguir. Sim. Né? Eu já tive situações de pegar prédios na Alameda Santos que o cara construiu a mais do que poderia. Conseguiu concluir a obra. Eu vi uma história dessa. Teve recentemente até algumas no centro e tudo mais, na área central. Conseguiu concluir a obra, porque muito provavelmente a fiscalização não detectou aquela construção naquele momento, ele conseguiu terminar a obra. Tá bom, só que ali vira um elefante branco, você não consegue regularizar. E não dá para usar, não dá para habitar, não dá para habitar. Nada. Se você não tem habite, não dá para habitar. E como que fica esses prédios? Vira uma briga judicial, porque quem fez vai querer tentar pleitear isso em relação à prefeitura para poder utilizar o imóvel. Uhum. Mas ele de fato não tem o direito de habitar, né? Porque justamente o termo habite-se é porque dá direito a ser habitado. Se você não tem o habite, você não tem oficialmente o direito de habitar. Mas muitos imóveis são habitados sem ter habite. Sim, porque não tem uma fiscalização intensiva em cima disso. E aí acaba não sendo detectado. Mas o correto é não ser habitado, entendeu? Então, existe esse tipo de situação. É entregar para Deus, então. É entregar para Deus aí. Nossa, boa sorte para todos que construíram, então o processo está irregular. Eu tive a situação de um advogado que fez justamente uma consulta em um estudo, falou, olha, eu tenho uma situação, e eu falei, olha, realmente esse imóvel foi construído muito acima do que permitia. Aí existem ferramentas, né, técnicas que você pode buscar. Exemplo, na cidade de São Paulo eram chamados os CEPACs, Certificados de Potencial Adicional Construtivo. Você tinha em algumas regiões a possibilidade de você comprar esse certificado da prefeitura mediante um investimento, é como se fosse um título, e aí te dava direito de você aumentar o seu potencial construtivo. Então, determinadas regiões vendia para outras. É um termo técnico, mas vou tentar simplificar dessa forma. Só que você tem um estoque
E há determinadas regiões da cidade de São Paulo que você não tem mais esse estoque. Nossa. E aí você não consegue mais. Salvo se for previsto em alterações da legislação. E a legislação ela está sendo alterada, teve última revisão agora em 2024, né? Então tem alterações posteriores aí. Aí você tem que justamente falar, tá, quando isso foi construído também, eu tenho o direito de recorrer à anistia, porque às vezes também dá. A anistia ela também foi prorrogada novamente para dezembro desse ano. Então, se foi um imóvel que foi construído até 2014, digamos, você consegue enquadrar na anistia, então você consegue regularizar. Só que tem uma contrapartida financeira para a prefeitura, a taxa ela é mais alta. Então, assim, existem ferramentas que você pode buscar tecnicamente para regularizar aquele imóvel. Há situações que você consegue resolver. Quando você consegue resolver um problema desse, nossa, é surreal. Eu imagino. Porque é tão bom você trazer uma solução para uma questão dessa. Agora, há situações que realmente não dá. Por isso que é muito importante você falar assim, vou operar? Eu não tenho que consultar um médico antes de fazer a minha operação? Vou comprar um imóvel? Vou investir no imóvel? Vou reformar um imóvel? Eu tenho que consultar um profissional antes. Senão, você vai dar um tiro no pé. Você falou que eu ia falar. Tá falado. Quero agradecer sua participação. Obrigado. Fala suas redes sociais pra gente. No Instagram, rogerio.arquiteto e Licentec_projetos, que é o do escritório, né? Ali tem todos os nossos canais, né? O nosso site também, que é o licentec.com.br, tá? O site do escritório. Mas através do Instagram você consegue identificar todos os canais aí de comunicação. Você tá no LinkedIn, que eu sei, eu te sigo. Você tá no TikTok, que eu te sigo. Tá em todas. Google, é isso aí, gente. Porque, na realidade, a gente tem que aparecer. Você tem que aparecer para poder ser encontrado, né? Então... Tem que estar ali, no jogo. Beijos maravilhosos. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Uhul, vamos brindar. Desculpa me chamar. Só uma folha e uma caneta? Folha. Ai, peraí. Conta pra mim, você quer começar de novo? Tá bom. Let it go. Sério? Então vambora, lindos, maravilhosos. Tudo bem, relaxa, let it go. Falando nisso, patrocinadores estão online. Conta a sua história, Rô. Obrigado. Deixa eu começar de novo, ficou péssimo. Bom, vamos lá. 1, 2, 3 e...